Eu resolvi escrever e agora estou resolvendo narrar, porque a mente pode esquecer. Eu estava em uma armadilha. Esperneava para sair com todas as minhas forças. Me levantava e com mais força caía. Ao ler a palavra, descobri, eu era livre, mas me questionava por que estava me sentindo presa. O Senhor me entregava sinais sobre os sapatos do Evangelho, peça importante da armadura, um processo lento de entendimento, mas quem guia é o Espírito Santo, porque não pertenço mais a mim mesmo, e sim ao Senhor Jesus. Então começou uma guerra para conseguir viver uma rotina que glorificasse a Deus. Procrastinação, desânimo e tristeza. Levantava, caía e culpa. A cada vez mais culpa, destruindo o meu psicológico. E hoje eu tive a clareza do Espírito Santo do que estava no meu inconsciente. Eu acreditava que se eu não conseguisse cuidar dessas áreas comuns e rotineiras, eu não poderia calçar os sapatos do Evangelho. O adversário, sabendo da minha crença, aproveitou essa oportunidade. Eu ia ler a Bíblia e as outras áreas da minha rotina parece que se atrapalhavam no tempo. Então me vinha uma culpa por tudo, por ler a Bíblia, por trabalhar, por comer mal, por não me exercitar, e um sentimento de tristeza e frustração que destruía o meu psicológico. Eu estava num jogo cruel, onde tudo ao meu redor me provava o tempo todo que eu não conseguia fazer nada direito, nem o mínimo do mínimo do mínimo. Eu comecei a sentir uma descrença de viver, e isso foi criando muita força dentro de mim. E ficou pior quando eu decidi que mesmo que as outras áreas ficassem para depois, eu ia ler a Bíblia. Eu iria calçar o sapato do Evangelho, fazendo o mínimo que eu conseguia. Já que eu estava em guerra e não tinha palavras de sabedoria, então eu ia ler a palavra para divulgar para aqueles que, como eu, estavam sofrendo com o tempo. Porque afinal, ler eu sei. Então foi assim, dia após dia, estudando a Bíblia e apenas lendo as Escrituras e divulgando nas redes sociais, que eu ia entendendo algumas coisas. Aquelas leituras entravam no meu coração. Eu voltava a me envolver e, ao invés de acordar preocupada se ia ou não finalmente lidar com a rotina e a vida espiritual e material, eu comecei a acordar meditando na palavra que eu tinha lido um dia anterior. Detalhe, a descrença de viver e a culpa de não conseguir realizar bem os demais afazeres ainda estava aqui. Continuando, eu me lembro bem qual foi a palavra que me encantou novamente. Era sobre um entendimento que eu tive e nunca ouvi ninguém falar sobre a nossa semelhança com Deus e sobre a Trindade. E também sobre as cartas de Paulo, que falava assim: eu faço o que não quero e o que eu quero não consigo fazer. E que o Senhor já nos tinha dado liberdade, que não éramos para agir como escravo, mas com o espírito de filhos. Isso ficou no meu coração. Eu questionei a Deus por que me sentia prisioneira dos meus membros. Então, pois quero conseguir fazer atividades simples do meu dia, escolher meus alimentos, me exercitar, cuidar do meu filho, trabalhar, ter tempo de qualidade com Deus. E embora eu fizesse vários planejamentos e agendas, eu não conseguia avançar e nem sair do lugar, como se eu fosse prisioneira. E na palavra estava dizendo que eu era livre. Então eu fui atacada espiritualmente com força total. E eu prostrei literalmente. E o interessante é que fui avisada em sonhos sobre este ataque que viria, o que gerou um testemunho que posso contar depois. Mas o que finalmente eu entendi depois desse processo é que eu me perdi achando que essa culpa era proveniente do Espírito, me incomodando para conseguir ser disciplinada e constante, e que só assim eu poderia calçar o sapato do Evangelho. E o Senhor realmente aprecia essa habilidade da constância e da disciplina. Mas o que eu esqueci, por distração, falta de discernimento, o Espírito de Deus não trabalha em nós usando a culpa como instrumento. E eu não pude perceber esta armadilha, porque pelas minhas forças lutava para fazer o que Deus apreciava. E está escrito que o homem interior, ou seja, a nossa alma, não consegue vencer a carne. Apenas o Espírito pode fazer isso.
Por isso, está escrito que devemos andar pelo Espírito, para não ficarmos debaixo da força do pecado. Quando eu li isso na palavra, eu acreditei no que estava escrito. Não lancei a palavra pelas costas. Jejuei e entrei em consagração, tomando posse da liberdade que Cristo já me deu e pedindo para o Espírito dominar aquela situação. Testemunho para minha libertação em si, foi necessário oração em línguas, jejum e a palavra de Deus. Mas na frente posso contar com detalhes para o vídeo não ficar grande. Mas resumindo, eu achei estratégico a técnica que o adversário usou. Ele não brinca com a nossa mínima intenção de evolução no relacionamento com Deus. Ele usou minha vontade de agradar a Deus para me prender. E isso só aconteceu porque eu não conhecia o meu pai de forma suficiente. E ao ler a Bíblia, eu o conheci e pude entender um pouco mais o que ele me deu e o seu amor por mim. E Deus nunca perdeu batalha. Ele tem o controle de tudo.